que você não deve esquecer de jeito nenhum é de ter na sua sala de aula uma rotina muito clara. Você precisa ter essa estrutura na sua cabeça e você precisa ter essa estrutura claramente para as suas crianças verem. Como elas ainda não sabem ler, elas precisam de ter símbolos, elas precisam de ter desenhos. Então, eu percebi que as minhas crianças, elas entravam na sala de aula, elas estavam muito irrequietas. E quando eu coloquei visualmente o que a gente trabalha durante quais são as atividades que a gente vai fazer durante a semana e quais são as atividades que a gente vai fazer durante o dia, as crianças recebem essa estrutura e elas ficam calmas, elas ficam tranquilas. Então, como é que funciona? Eu tenho lá na minha lousa o semanário, que é de segunda a sexta-feira, onde eu coloco os acontecimentos que vão acontecer, os acontecimentos que vão acontecer, as coisas que a gente vai ter durante a semana, mas só as coisas que são diferentes. Então, por exemplo, eu sei que essa semana, na segunda-feira, o que vai ser diferente, a gente vai na biblioteca. Na terça-feira tem aniversário, então eu tenho o símbolo aqui da biblioteca, aqui na terça-feira eu tenho o símbolo do aniversário. Quarta-feira a gente não tem nada de diferente. Na quinta, então, não tem nada, não tem nenhum símbolo. Na quinta-feira a gente vai ter educação física, daí tem lá o símbolo da educação física. Sexta-feira a gente não tem nada também de especial, é um dia normal. Então, uma criança já sabe essa semana o que a gente vai ter. A gente vai ter biblioteca, a gente vai ter aniversário e a gente vai ter educação física. Daí já querem saber aniversário de quem, delas já sabem, terça-feira vai ser o aniversário da Mariazinha. Ui, que alegria, vai ter bolo, isso vai ser muito legal. Muito bem, e hoje? O que a gente vai fazer hoje? Então, daí, aqui eu tenho símbolos na minha lousa que mostra. Então, eu tenho, na primeira aula, eu tenho um símbolo que é da atividade individual. A atividade individual, ela acontece de acordo com as minhas observações. Então, eu observei que a Emanuele não sabe escrever o nome dela. Afinal de contas, o Emanuele tem 2 M's e 2 L's, é um nome deste tamanho, tá difícil para essa criança, ela tá precisando treinar um pouquinho mais. Então, eu fui lá e eu preparei para Emanuele, ela precisa treinar mais o nome dela. Eu sei que o Pedro, ele tá precisando treinar cortar, gente. Ele tá pegando a tesoura completamente errado, ele não tá conseguindo, ele precisa da minha ajuda para cortar. Bom, eu sei que para cortar, eu preciso estar junto com ele na mesa. Então, ou eu treino, ou eu dou uma atividade para a Emanuele que ela consegue treinar o nome sozinha, ou ela também vai ter que estar na mesa comigo. Então, eu tenho uma mesa e eu tenho aqui, eu tenho espaço para 2 crianças e mais uma. Então, eu tenho espaço para 3 crianças. Então, eu consigo trabalhar individualmente com 3 crianças na minha mesa. Eu tenho 24 alunos, os outros, ou eles vão ter que fazer uma atividade em dupla, ou eles vão ter que fazer uma atividade individual que eles saibam fazer sozinha, ou tem criança que não precisa. Pode ser que essa semana a gente está terminando um projeto. Geralmente, quando a gente termina um projeto, não tem mais nada para trabalhar, para fazer essa fixação, para fazer esse treino, e as crianças vão brincar. Então, o que acontece? A criança, quando ela chega na sala de aula, a primeira coisa que ela faz é olhar na lousa. O que a gente vai fazer hoje? Então, hoje... então aqui em cima tá atividade individual. Ela já olha na cadeirinha dela. Se tem uma caixinha, ela tem uma atividade para fazer. Se não tem uma caixinha, ela tá livre e ela pode ir brincar.
Daí ela sabe que depois que fez atividade individual, a segunda aula é brincadeira livre. Então, a criança que já estava brincando, ela continua brincando. A nossa terceira aula é o símbolo da roda. É na hora da roda que a gente faz a atividade. Então, a roda, na verdade, ela tem dois momentos. Ela tem um momento normal, vamos dizer assim, um momento permanente que acontece todos os dias, que é falar que hoje é segunda-feira, 13 de agosto de 2020, que horas são, tem todo um ritual que um dia eu vou filmar para vocês como que eu faço exatamente lá na minha sala. Bom, e é na roda também que é a hora da atividade, que no caso hoje a gente introduziu a história do grúfalo, mas eu não tenho aqui a foto do grúfalo. Essas 5 fotinhos ou esses símbolos, eles são permanentes para o ano inteiro, entendeu? Eu só mudo eles de lugar. Eu não preciso colocar, porque agora a gente vai trabalhar o projeto do grúfalo, eu não vou colocar uma foto do grúfalo, porque eu não acho que faz sentido. A gente já sabe que na hora da roda é a hora que vai ser introduzida e que vai ser feita uma atividade. Bom, depois que a gente faz a roda, a gente tem o lanche. Daí tem a foto do lanche. Na quarta, daí depois do lanche, pode ser que hoje a gente tem as 2 últimas aulas, educação física. Acabamos o nosso dia. Pode ser também que hoje é um dia que a gente não tem nenhuma atividade extra e a gente vai voltar do lanche e vai voltar para a sala de aula. Depois da hora do lanche, ainda sobra 2 horas que eu posso fazer uma atividade com as crianças. Então, por exemplo, uma próxima atividade. Então, hoje, por exemplo, que eu introduzi a história do grúfalo, a gente vai fazer o ratinho, que é o personagem principal.